Buenas. Vamos contar um pouquinho do Refúgio Paladini. Esse mês de março nós estamos fazendo 2 anos desde que eu vim aqui pela primeira vez. Ver essa vista aqui, era um terreno sem nada. E aí a paixão, aí veio a compra do terreno, depois a construção aí da cabana, do refúgio. Vamos contar um pouquinho aí? Bora lá conhecer essa história? Desde sempre eu queria ter um terreno meio que no mato. Mas como tudo tem seu tempo, encontrei na hora certa. Eu já vinha procurando, queria algo pequeno, para fazer a manutenção sozinho. Perto de casa, para poder fazer um bate-volta quando necessário, mas ao mesmo tempo um pouco isolado do barulho, do concreto da cidade. Um lugar para apreciar a solitude. Início de 2024, vi uma oferta na internet. Fiz contato com os amigos de Pomerode e a Diana, que trabalha com imóveis, me apresentou para um corretor de terrenos. E em março recebi um vídeo dele, de um terreno cheio de mato e uma vista que já conquistou. O terreno ficava a 30 minutos de casa, na charmosa Pomerode, cidade que eu sempre tive um carinho especial. Em um bairro rural, cercado por verde e ribeirões, exatamente o que eu estava procurando. Assim, iniciei as negociações. O terreno tinha um entrave, não tinha água na rua da fornecedora. Isso já iria acrescentar um custo alto para fazer um poço artesiano. Negociei o desconto desse custo e o valor ficou na medida. Terreno comprado em março de 2024. Já em abril, comecei a rabiscar um projeto e contratei a arquiteta Ana de Pomerode para darmos andamento nas documentações com a prefeitura. Inicialmente, a ideia era o deck na frente da cabana, mas depois de medições e recuos no terreno, tivemos que mudar colocando o deck ao lado. Em agosto, consegui trazer água da Pomervac até a rua, descartando necessidade do poço artesiano, custo dividido com os vizinhos e ainda valorização do terreno. Bom dia! Hoje uma terça-feira, diazinho bem agradável, saiu o sol, estou aqui no terreno e hoje tem obras. Começam a botar poste, acho que vai vir o container, o pessoal da terraplanagem para olhar, tá lá guardando aí o pessoal. É isso, mais um passo, olha lá, container de 6 metros, coloquei ele no canto do terreno, aí porta abrindo para o outro lado, que aí fica um pouco mais protegido. Aqui é o limite do terreno, onde está esse fio, e aí aqui o limite do terreno também, que vai para lá sentido lá do poste. E aí já temos um container de obra aí para colocar as coisas, agora guardar, sem estresse. É dia de carregamentos. Chegaram os palanques de cerca aqui. Foi pouco não, hein? Pouco não. Aí, ó, umas 80 peças aí de tamanho variado. Tá aí. E aí o container aqui já parado aí. Tem algumas coisas aqui também já de cerca. Para o projeto, pesquisei algumas empresas de cabanas pré-fabricadas, mas que conseguissem alterar o projeto padrão de acordo com minhas necessidades. Tem várias vantagens usar pré-moldada. Não tem desperdício de material, tempo de montagem muito menor e todo um trabalho de engenharia junto. Além disso,
Aqui peguei já vinha com a parte hidráulica, elétrica, telhas, isolamento do telhado, bastante interessante. O material é pinus tratado, de ótima qualidade, e foi usado stem para proteção externa e interna. Peguei 1 metro cúbico também de pedrinha para depois arrumar esse valo daqui, dar uma ajeitadinha pelo menos. Container também já botamos no lugar. Aqui está o ponto. Tudo der certo aí, segunda-feira a gente começa aí a fazer a cerca. Dei uma mão de proteção aqui, os buracos. Estamos começando. Foram 2 dias de trabalho para fazer todo o cercamento do terreno. E os portões eu fiz com os palanques mesmo e a cerca inicialmente, e depois eu produzi os portões de madeira como eu queria. Que bagunça! Corre, Vi! O pai de vocês está lá nas bananeiras, ó, cortando as folhas da bananeira. Agora é um lavrador. Olha que lindo, cortando as bananeiras. Esse pai de vocês, hein? Essa árvore aqui tá cheia de bromélia, ó. Eu vou trazer as orquídeas que estão lá em casa e vou pendurar tudo aqui nesse galho aqui. Vão ficar bem bonitas. E a Divinha aqui, ó, a Divinha ela não senta no chão, ela sobe no meu colo pra sentar, sabia? A Amora não, a Amora já deitou até no chão, agora a Diva aqui não quer saber. Olha o pé de laranja shampoo que carregado que tá. Vai dar um monte esse ano. Olha o formato que o pai falou. Parece um abacate no começo. Bom dia! Dia 15 de janeiro, um pouco antes das 7 da manhã. Verãozão, Blumenau bombando de sol. E aqui em Pomerode, olha aí, ó, serraçãozinha, bem mais fresquinha, gostoso. Chegando no terreno aí para começar as obras de janeiro. Então vamos dar sequência aí agora. Olha só que beleza, ó. Serraçãozinha, bem caprichado. Para a infra e montagem da cabana, contratei os irmãos à obra, Tiago e Cleiton. Equipe de primeira, fizeram a diferença.
isso aí, ó. É outro terreno, que coisa. Olha a quantidade de terra que se moveu aqui. E aí agora ela está sendo jogada para cá, ó. Tá aqui, ó. Cabana, lá na altura que ele está fazendo. E aqui ficou super plano, ó. Ficou um baita de um pátio plano aqui na frente, bem legal. A primeira etapa da obra são as fundações, então as sapatas e os pilotis que o pessoal da cabana entregou primeiro para nós já colocarmos no terreno. Depois também a parte de infraestrutura hidrossanitária, para depois começar realmente a levantar a cabana. Em paralelo, eu comecei a fazer os 2 portões do terreno. Eu tenho uma marcenaria, um outro imóvel meu, e aproveitei e fui em paralelo, enquanto o pessoal trabalhava lá, fui já cortando as madeiras, depois já envernizando, deixando já tudo preparado para depois somente montar. Para acompanhar o projeto, eu usei madeira de deck, de pinos tratado, e selei com stain também. Biodigestor, multibiodigestor, câmara de lodo, tem 3 metros de distância, mais do que o necessário. Aí sai, aí eu fiz ainda passar pelo um clorador e aí vai para o sumidor. Também respeitando a distância de 2,5 metros, uma área bem tranquilinha, bem boa. Entrada, agora ficou bem mais ajeitadinha, com o cano ali, vamos ver se não vem água. Aí vem o pátio aqui, que aqui a ideia é estacionamento, aqui também. Aqui ficou super plano, em direção à cabana. Primeiro vamos ver aqui. Aqui eu dei uma ajeitada. Tem uma inclinação, mas a ideia aqui dá para fazer um deckzinho, um tablado, vai ficar bem legal. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Ó, não é uma inclinação grande, ficou legal. E ali ficou bem plano do lado da cabana também. Não que vá ser travessia, mas mesmo assim ficou legal. Aqui ficou bem plano também. Que aí aqui a ideia é puxar aqui fazer depois alguma coisa para cobrir o carro, que vai ficar bem legal. E aí entra na cabana aqui, que é a parte de baixo, muro de contenção com drenagem, onde vai ficar a caixa d'água e o ar-condicionado. Aqui é uma área de drenagem, para onde vai vir toda a parte de drenagem. A gente está botando bastante pedra, ficou fundo, ficou bem legal. E ali, continuação da cabana.
E aí a outra parte tá aqui. Ó. E aqui ficou aqueles OBS. Dá pra ver muito ali, né? Aí ficou mais um monte aqui, ó. Aqui embaixo. As esquadrias estão todas aqui. E as coisas lá atrás, que aí só tem que depois tirar, puxar pra cá, porque tem os pregos, acho que tá tudo ali, mas a gente tira. E aí mais a montoeira lá. Mais a montoeira lá. O esquema do pré-fabricado e uma equipe que conhece o produto e sabe fazer ele de forma bem feita, é inacreditável a velocidade que anda a construção. Reparem aí que dos pilotis, vocês vão ver pelas datas agora, que em questão de poucos dias a cabana já estava de pé e praticamente finalizada. Aí, ó, que legal. Cabana lá no alto. Aqui a parte de baixo vai ser toda a oficina. Pô, na hora que botar aqui, por enquanto eu vou botar até o carro aqui, porque a sombrinha aqui, que beleza. Olha que espação embaixo lá. Aqui embaixo vai ser minha oficina. Vou ter que montar ela toda, botar as paredes. Aqui nós estamos embaixo do deck. Cabeção! 18 dias desde o início da montagem e já estamos assim. As esquadrias já montadas e o banheiro com as diversas camadas de isolamento. Em paralelo, eu também trabalhando nas paredes da oficina, já bem adiantado. Esse é o banheiro, nas diversas fases de execução. Ficou muito bonito, né? A escolha dos pisos foi da Milene, muito bom gosto. A Milene é minha esposa. Bom gosto eu sei que ela tem. Tá aí, ó, janelas com vistas, fazendo acabamento, uma impermeabilização que vai nela. Olha que legal. Porta da oficina. Essa foi a primeira das muitas que acabei fazendo.
construção da cabana foi feita com gerador e a água que veio do riacho através de uma bomba que nós colocamos lá. Eu só consegui as ligações com a prefeitura em maio. Aí, ó, primeira 2 mãos aí de tinta, acho que vai ser só 2 mãos mesmo, tá secando, por isso essas manchas. E aí depois eu jogo tudo pro lado de lá e faço o lado de cá. Primeiro passei aspirador, bonitinho. Aqui o bicho pegou. O caminhão descarregou 3 metros cúbicos de pedrinha de seixo, aquela pequena. E no carrinho de mão, na pá e na enxada, eu espalhei aí em toda a área que ficou como estacionamento. Aqui as paredes já todas fechadas da oficina e eu já criei umas prateleiras para organizar tudo, deixar tudo organizadinho, os equipamentos. Dia 6 de maio, que os meninos já tinham finalizado toda a obra. Ficou faltando a instalação da caixa d'água porque ainda não tinha liberado a água da Pomervas, eles não vieram fazer a ligação. Mas a cabana em si já estava toda montada. 2 meses, rápido, né? O pré-fabricado é realmente vantajoso. Dia 9 de maio e finalmente estão ligando a energia elétrica. Finalmente, dia de mudança. Trouxemos aí a maioria dos móveis maiores. Uma menina da roça, a roceira. Olha só, hein? Trepada no pé. Vamos ver, vamos ver. Ah, demos água. Aí sim. Olha só, em meia tarde abemos água. Já foi colocado água, temos bomba. E ó. Temos até uma pia funcionando sem vazar e sem nada. Coisa linda!
pronto, iniciamos a fase das madeiras. Restauração das cadeiras, instalação dos portões e a criar os móveis da cabana. O primeiro que eu fiz foi esse do banheiro, para a pia, apoio da pia do banheiro. Depois eu comecei a fazer o da cozinha interna, da pia da cozinha interna também, além de outros projetos em paralelo. Mais um dia que rendeu. Portãozinho instalado. Esse é o portão o segundo portão, né? Agora falta só acabar a pintura e aí beleza, fechou-se. Esse é o baú paneleiro, que eu fiz também de angelim pedra. Mas bate. Hoje o tempo pede um chimarrãozinho aí, ó. Não é isso? Um bom churrasco, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Ok, vamos testar aqui, ó. Prendi, juntei, tentei nivelar o máximo possível, fixei uma régua de guia e agora vamos passar a serra e ver se vai juntar as duas tábuas. Não é igual aos vídeos que a gente vê, não é aquela perfeição de tudo, mas ficou bom. Tem que estar, aqui tá um pouquinho mais alto, mas aí é porque não tá ainda presa, né? E aí tem que depois passar uma lixa, né? Uma plana para deixar aqui parada. Esse foi o que deu mais trabalho, a pia do deck, a principal. Pelo porte, portas, cuba grande, mas ficou lindão. Olha, essa é a minha versão de pucheiro. Primeiro fazer um sofrito com cebola roxa, alho, salsão, cenoura, tudo bem picadinho. Depois eu gosto de colocar milho. Eu utilizo sobrepaleta, tempero com bastante sal, pimenta, páprica, frito bem a carne, depois faço sofrito, junto tudo, boto um pouquinho de água e grão de bico para finalizar. Deixa cozinhando em fogo baixo por bastante tempo e fica essa delícia ali, ó. Com um arrozinho fica bom demais. Dia de chuva, bem molhado. Então vamos aproveitar para fazer uns novos projetos aí. O rascunho e um monte de tábua cortada. Já está tudo cortadinho. Vou deixar secar e depois trabalhar. É isso, novos projetos. Essa aí é a cama baú. Deu bastante trabalho. Não ficou 100% do jeito que eu queria, mas eu vou depois ajeitando ela. Mas
ficou útil, funcional. Ó, estava faltando uma sapateira aqui. Toda vez que a gente chegava, deixava os sapatos jogados. Então aí eu aproveitei umas madeirinhas e acabei fazendo a sapateira aqui, ó. Ficou bem bonitinha, bem no capricho. Novo projetinho começando. Ó, aqui é minha oficina, né? Já apareceu em outros vídeos aí. Essa parte aqui de baixo, tudo eu que construí. Eu uso como depósito. Coisa de terra, essas coisas. Aí tem as madeiras, né? E aqui tá bem bagunçado. Então qual que é a minha ideia? Ó, aqui eu já tinha feito, tá vendo que tem duas portas? Então eu já tinha organizado, porque aqui é a caixa d'água. Aí fica a parte de bomba d'água. Aqui eu fiz outra porta, onde também tem aqui uma caixa d'água secundária aqui, aquecedor, tal, e madeira também, né? Só que essa parte daqui tá bem feia. Então o que eu estou fazendo? Agora eu vou fazer mais duas portas aqui nessa daqui. Vou fazer duas de 70, porque aí fica legal para puxar para fora o carrinho, terra, esse tipo de coisa. E depois aqui também, vou fechar com mais outra porta. Então vou fazer 3 portas a mais aqui. E aí desse lado daqui, aqui provavelmente só vou fechar com o lambril. Que é uma parte que dificilmente eu puxo madeira por ali. Dá para puxar pelas laterais, então aí fica mais organizado. E aí devagarzinho a gente vai organizando. Então bora trabalhar, vou fazer as portas para fechar aquele ambiente lá que não tá legal. Bom, primeiro eu cortei as madeiras, depois fui montando, parafusando, pregando. Portas montadas, agora vamos para os acabamentos dela. Colocar as dobradiças, lixar, pintar e depois para fazer a montagem. Agora a instalação das portas já no local e depois fazer o acabamento com lambril. Agora que estão montadas e instaladas, vamos fazer o acabamento com a pintura. É isso, finalizado. Então aqui onde ficou o lambril, aqui depois eu vou fazer uma floreira. Então aqui ficou uma porta. E aqui ficou mais 2 portas. E aí depois tem aqui a da caixa d'água.
sistema de gás. E aqui embaixo é a oficina. Trabalho bom é trabalho completo e bem feito, né? Então, tá ali, ó. Completei com grama ali em volta, porque o canteiro ia ficar muito grande. Então aí ficou melhor assim. E aí completei tudo com pedrinha aqui, ó. Então, agora padronizou, né? Então agora ficou legal. E aí fica prático para usar. Não enche o pé de barro. E é isso aí. Tá feito, finalizado. Vamos para a próxima. Lembra do móvel que fiz para a cozinha interna da cabana? Fiz ele sem gaveteiro e acabou fazendo falta. Então, mãos à obra. Peguei umas sobras de Angeli em pedra e de taúba de um deck ainda da casa que eu morava. Não fiz nenhum projeto, fui só criando. Cortei as madeiras, lixei, furei e fui montando. Para o fundo de compensado não ficar exposto, fiz um rebaixo usando a tupia. Trabalhoso, mas com bom resultado. Depois de parafusar, o acabamento caprichado com cavilhas. O que mais deu trabalho foi alinhar as gavetas, aprendendo com os erros, mas deu certo. No final, os acabamentos, finalizando com óleo permobile, puxadores coloniais e tá pronto. Finalmente dia de sol. Então hoje é dia de vários projetos. Isso daqui é uma floreira que vai lá naquele carrinho lá no canto, lá depois eu conto a história dele. Aqui é o deck. Isso daqui é a armação do deck que vai embaixo daquela árvore ali. E ainda tem aqui a caixa do triturador. Estou fazendo a caixa para guardar ele lá, para ficar lá perto, lá que fica melhor. Desde que compramos o terreno, esse canto sempre foi o nosso preferido. Ainda na construção eu coloquei uns pallets que estavam sobrando e ficou muito legal. E daí veio realmente a ideia de fazer um deck. Bora lá acompanhar mais esse projeto? Bom, eu gosto de começar organizando a área de trabalho, com monitoramento de controle de qualidade. Para pintura eu comecei usando uma pistola de ar. Mas o desperdício é muito grande de tinta, então eu depois passei para o pincel mesmo. 2 mãos de stem, bem caprichadinho. Então, o madeiramento do deck já preparando aí para depois começar a montar ele. Iniciei a montagem da estrutura, mas depois não deu certo, não ficou firme do jeito que eu queria. Eu voltei e fiz de uma outra forma.
sobreposta, que aí fica melhor. Ó, a estrutura do deck montadinha. Usei caibro de 9x4, em cima 4x4. E aí eu fiz sobreposto assim, ó, porque aí fica estruturalmente bem firme, né? E ele vai lá, ó, embaixo daquela árvore ali, ó. E para finalizar, as tábuas do deck. Alinhar direitinho, parafusar. Um cafezinho, detalhes e mais um projeto finalizado. Agora é só curtir. Vai vendo a bagunça. Nessa época as árvores trocam de folhas, é uma bagunça absurda todo dia. Acho prazeroso juntar as folhas, mas o volume é grande e ocupa um bom espaço. Bora então fazer uma composteira? Bom, primeiro, escolher um lugar legal, adequado para colocar composteira. E aproveitei uns morões que sobraram da cerca. Tinha tela guardada também. Aí foi só mão de obra. Nesse dia tinha umas arapongas ali no mato em volta ali. Ouve lá. Folha ocupa mais espaço do que parece. Solução então, triturador. Isso é bom porque facilita para a compostagem. Finalizado. Vamos para o próximo. Ó, tourzinho novo pela horta. Esse daqui é o hortelã, que pegou bastante, já está crescendo bastante galho já. E aqui eu plantei do lado menta. Aqui a pimenta. Já está saindo florzinha e já está saindo várias florzinhas, então logo deve sair bastante pimenta. Essa é a medusa, que já está amadurecendo bastante. Parreira de uva, né? Olha que coisa mais linda a abobrinha. Agora ela fechou, porque já é quase meio-dia, mas as flores abrem de manhã cedo. E tem a abobrinha já grandona lá. Aqui é a berinjela, que está bem legal. Os tomates, que estão dando bastante. A couve e o manjericão, os dois estão muito bem. E eu plantei agora aqui para experimentar, eu plantei pepino, daquele pepino em conserva, aquele pequenininho. Ó, sigo experimentando aqui para ver o que vai. O manjericão tá um absurdo de grande. Esse é o manjericão roxo, que também estava pequenininho, minguado, agora ele cresceu bastante. Aqui é berinjela e já colhi algumas e tá vindo outras aqui. Ó, então tem esses pontos brancos, é cauda bordaleza que eu coloquei para
para adubar e proteger. Olha que lindo que estão as pimentas. Pimenta biquinho e dedo de moça. Tá começando a brotar, tá saindo florzinha. Ó, aqui é biquinho, ó, já tá saindo ali, ó. Já tem várias. Aqui tá cheio de florzinha. Essa daqui também tá com as flores maiores. Eu acho que essa daqui é a dedo de moça. Aqui são os tomates que a gente comprou no mercado e tava lindo o tomate. E eu peguei as sementes e germinei, fiz a germinação e agora tá vindo bastante. Ó, vamos ver como é que tá o pomar. Ó, aqui é jabuticabeira. Eu plantei, tava pequenininha, tá bem bonito. Vindo forte. Bananeiras, por enquanto estamos com um cacho aqui, ó, bem bonito. Essa é a tangerina. Acho que dá pra ver aqui, né, que tá cheio de tangerina. Bastante, tá bem carregado. Esse é um de tangerina. Esse daqui é a laranja champanhe. Tá bem carregado também. Bem bonito. Bastante. Bem carregador. Pra quem não conhece, aqui ela tem... sai um umbiguinho dela aqui, ó. Sai bem grandona, bastante suco, bem bonita. Aqui é o figo, indo bem também. Aqui é o limão siciliano, alguns limões ali. Esse foi o pé que eu recuperei, estava praticamente morto. Aqui é a pitanga, esse daqui está demorando para ir, mas logo vai também. Aqui é a pera. Bem bonito. Lembrando que começou com um galinho sem folha nenhuma. Aí, ó. Bem bonita. Pera Rossui. Aqui é outro de tangerina, também tá bem carregado. Bem carregadão. Esse já tinha, né, aqui no pomar. O abacate é a primeira vez que tá dando. Eu tô 2 anos aqui no terreno, nunca tinha dado, não vai dar para ver ali, mas tem uns 3, 4 abacates aqui que eu já encontrei. Essa daqui eu recuperei também. Ano passado ela nunca tinha dado, ano passado ela deu uma única laranja, é a laranja sangue. E agora aí eu fiz um tratamento nela ali, adubei bem, passei calda bortaleza para tirar os fungos. Agora tá, o pezão tá bombando aqui. Então provavelmente não, né? Vai dar bastante. Vamos ver se os frutos vão estar gostosos, essas laranjas. Esse daqui é o pêssego também, olha que tamanho que tá isso. Também veio um galinho sem folha nenhuma. Esse foi o que mais desenvolveu aí. E aí tem aqui ainda um limão Tahiti, que também veio bem pequenininho, uma mudinha bem pequenininha. E aí tá vindo também. Legal, né?